a Margot, todos estão convidados para permanecer, os que participaram do tema anterior. E a Margot, como eu falei também em relação à Clarice, ela também está participando deste evento de maneira voluntária, né, começando logo com isso aqui, antes que eu esqueça. Olá. E aqui está a arte da Margot e o Pix também. Quem quiser, de maneira voluntária, contribuir também, façam as contribuições, tá bom? Reginaldo, falar alguma coisa? Tá ligado? Claro, claro. Boa noite, Margot. Boa noite aos colegas que nos assistem agora de forma síncrona. Aqueles que nos assistirão daqui a pouquinho de forma síncrona. Obrigado, Margot, pela presença. Nós temos, dentro da Associação dos Servidores Tribunal de Contas da União, nos preocupado há algum tempo com a saúde física dos nossos colegas. Nós temos ofertado lá um espaço de convivência desportiva, recreativa, solidária e cultural. E agora nós estamos investindo, e agradeço a Margot por estar conosco, em técnicas que nos permitam melhorar a nossa convivência, até intra mesmo, né? E inter também, nossa convivência psíquica e a nossa saúde mental. Então, nós vamos falar agora sobre filosofia prática do Eterno agora e sua cooperação para a saúde mental. E nós gostaríamos, Margot, que você nos apresentasse essa nova tecnologia, essa inovação para nós, que superamos alguns momentos difíceis pós-pandemia, e apesar de termos muitos colegas associados, alunos, que praticam hoje atividade física, isso tem contribuído para a melhoria do bem-estar dele, dos familiares, claro, mas também nós precisamos de estratégias para melhorar a nossa mente, a nossa parte cognitiva, e por vezes acaba influenciado do nosso corpo e dos nossos sentimentos. Margot, bem-vinda, obrigado. Convido, assim como convidei a nossa Clarissa, a sábado, agora às 9 horas, estarmos lá na TCU para a gente concluir essa Semana da Saúde Mental, muito bem organizada pelo amigo Wilson. Obrigado, Margot, bem-vinda. Obrigada. Antes de mais nada, eu quero me apresentar um pouco mais. Eu sou Margot Schauders e já estou dentro da área do yoga quase 60 anos. Comecei a fazer yoga criança, com 7 anos, estou com 68 anos, e praticando, e comecei a dar aula aos 16 anos. E, junto com isso, então, eu sou também professora de educação física pela UNB, e acupunturista, astróloga e autora do livro Dieta para Mudar Sua Vida, está aqui na 6ª edição. E estou muito contente dessa sincronização universal, né? Porque eu venho há um tempo elaborando toda essa questão da saúde, porque geralmente as pessoas estão muito preocupadas com a doença mental, e o yoga é totalmente, e também a acupuntura, as práticas holísticas são totalmente voltadas para a saúde. Não, eu estou falando o que se fala, tá? Que a psicóloga, a minha neta, que se formou e que é minha sócia atualmente, então ela é a alavanca que faz a minha atualização constante de todas as novas filosofias, as novas palavras, a linguagem nova, e dentro dessa linguagem nova, essa mudança da visão que já, para mim, é uma coisa real há anos, essa questão de buscar a saúde dentro da pessoa. Onde é que está a saúde, né? Todas as práticas minhas como terapeuta, elas focam em onde está a saúde do meu paciente. Então, eu vou lá,
buscar a saúde dos meus alunos. Eu formo instrutores e ensino os instrutores também, primeiro de tudo, a se conhecerem mais profundamente, para saber onde é que está a saúde, a saúde que faz parte desse eterno agora. Eu não vi a fisionomia de quem me apresentou aqui agora. Eu sei que o Moreno está aí, que eu já conheço há anos, né? Estudei com a irmã dele, fazendo educação física. E, enfim, não é uma coisa nova o que eu trago. Talvez eu traga uma nova roupa que é necessária. Houve muita resistência desde que começou toda essa questão da informática na década de 90, de todos os antigos e mais renomados profissionais do yoga, com relação ao estar usando essa ferramenta que hoje nós estamos aqui nos comunicando através dela, para o uso do yoga. Uma resistência muito grande que foi quebrada necessariamente com a pandemia. A pandemia veio para botar todo mundo de frente para si mesmo, né? Não pode sair, né? Então, fica dentro, olha para dentro, né? E é muito engraçado isso tudo, né? Porque o yoga faz isso. A acupuntura trabalha assim, né? E toda a minha busca sempre foi muito ligada à meditação. Mesmo na educação física, eu sempre falei, nossa, isso aqui é uma ferramenta tão preciosa que se tem e se esquece de usar a respiração junto, a consciência, o autoconhecimento, né? Porque o que acontece, deixa eu só ligar aqui, o que acontece é que esse eterno agora que eu menciono no termo, e a sincronicidade que eu falei no início, ela é muito fortuita, porque nessa noite, antes eu vou chamar de Wilson, tá? O Moreno eu chamo de Wilson. Do Wilson me convidar para estar aqui hoje, eu fiz uma meditação, o Yoga Nidra, que é uma meditação em relaxamento na horizontal, que é bem difícil, porque ou você dorme ou você não dorme, mas ela é um encontro desse si mesmo, que é onde reside a saúde da gente. E aí, o Yoga Nidra é uma prática que a gente faz dirigida, e eu estava usando a direção de um colega. E esse colega falou o eterno agora, e eu, meu Deus, o eterno agora é isso, eu preciso trabalhar isso. E de manhã ou de tarde, eu não sei qual foi o horário, o Wilson veio e me convidou, e eu falei, mas como é que eu vou chamar isso, né? E eu venho conversando muito sobre essa questão da saúde, porque eu ainda sou do tempo que se chamava o transtorno mental de doença mental. E aí eu tive que reformular isso, porque eu falo, Vitória, na hora me corrige. Eu falo, na hora me corrige. Então, a gente aprende, né? Graças a Deus, né? E graças a Deus também que Deus, para mim, não está fora, Ele está dentro. E isso me levou ao nome. Eu falei, caramba, como que eu vou trabalhar e mostrar o que o yoga traz, o que eu faço no dia a dia, dentro dessa meia hora, né? É difícil falar meia hora só e ser preciso dentro de meia hora. Não é para qualquer um. Né? Falar meia hora só e dar a mensagem toda é um treino. Eu vou tentar. E então caiu a ficha. Eu falei, caramba, tá tudo assim, ó, veio juntinho, porque é exatamente. Mas vou te interrompendo, você pode falar 40 minutos. Muito bem. Então, esse eterno agora, ele vem no yoga
com mais de 7.000 anos. O yoga é uma filosofia prática de mais de 7.000 anos, que foi sistematizada naquele mesmo momento em que Jesus carregava a cruz e mostrava para todo mundo o estado crístico de ser. Não vou entrar em religião, tá, gente? Porque o yoga, muita gente chama o yoga de religião, e ele pode ser religioso, mas ele não é um dogma, ele é uma filosofia que contém a religação. A religação do quê? De você com você mesmo, de você com essas partes que estão fragmentadas, e que a gente, para ter saúde mental, tem que reunir. E como que o yoga trabalha isso? Bem, primeiro a gente começou a perceber que o yoga, nesses 7.000 anos, ele foi atual, como ele é atual hoje. O yoga hoje ele é capaz de tratar os males recentes, ou os benefícios recentes, né? Porque eu comecei a ver, né, com o meu conhecimento taoísta da medicina chinesa, eu comecei a ver que, na verdade, o bem pode ser um mal e o mal pode ser um bem. Ok? Eu já tenho 68 anos, eu já sei que várias vezes que eu passei por crises horríveis na minha vida, elas me trouxeram benefício. Assim como eu sei também que várias vezes que eu estava na festa curtindo oba-oba, depois, veio o tombo, né? Então, na vida é que nem dia e noite, essa alternância constante, que somente o estar em contato com esse eterno agora faz com que a gente consiga transitar, tanto pela alegria como pela tristeza, de uma forma saudável. E esse é o treino que o yoga te traz. E ele faz isso por uma ponte muito barata, muito constante na nossa vida e muito pouco conhecida ou utilizada. Cada vez mais utilizada, ainda bem, que é a respiração. A respiração, ela faz essa ponte do visível ao invisível. E no yoga, a respiração é um dos elementos dele. Eu estava falando para vocês que o yoga foi sistematizado na época de Jesus por um camarada chamado Patanjali. Patanjali era um ser muito semelhante a Jesus, que nasceu de uma mulher que não teve relação sexual. Não sei se era virgem como Maria, mas era uma mulher que chegou na beirada do rio e, com muita fé, pediu que ela fosse o veículo para trazer alguém que fizesse um bem à humanidade. Pá, engravidou. Segundo a mitologia hindu, ela engravidou daquele contato com a água do rio. Gente, quem sou eu para duvidar, entendeu? Eu não duvido de mais nada nessa vida, porque duvidar dá muito trabalho. Eu só sei que aquele ser que nasceu, Patanjali é o nome dele, ele sistematizou o yoga, ele sistematizou o sânscrito e fez o primeiro tratado da medicina Vedanta. Então, ora, veja só, é um sábio. O yoga já tinha uns 5.000 anos e ninguém tinha escrito ainda. Ele era passado verbalmente de mestre para discípulo. E o que se percebeu foi que a integridade com que ele era passado era tanta que o conhecimento que veio do sul era semelhante, se não dizer igual, ao que vinha do norte, ao que vinha do oeste e ao que vinha do leste. Então, quando todas
todas essas regiões se uniram e quando se falava o que se sentia praticando o yoga, ou o que se entendia do que havia sido estudado pelos Vedantas, pelos mestres, de discípulo para discípulo, de famílias para famílias, era igual. Então, Patanjali sistematizou em 8 partes o yoga. Isso se chama yoga clássico. Na íntegra também é o Hatha Yoga, que é um yoga que trabalha o corpo. O Tantra veio depois de alguns anos como uma filosofia que trazia a consciência da manutenção do universo, a consciência ecológica. Então, a gente ouve Tantra e acha que Tantra só fala de sexo, e não é. O Tantra é uma coisa incrível, que fala de como se preserva a natureza. E nós estamos na natureza porque nós somos a natureza também. E aí entra essa questão da gente ter se afastado tanto da natureza que já não se percebe a natureza. A gente não percebe quando tem que parar de comer, a gente não percebe o que é realmente desejo de ter uma relação sexual, ou desejo de ter um prazer sexual, ou desejo de ter uma procriação. Não se percebe quando se gera uma criança, não se percebe quando está escorregando ou metendo o pé na jaca. Né? Então, esse reencontro da natureza é muito fácil quando você começa a respirar, porque você vai se reconectando. Gente, não tem aquilo que fala assim, conta até 10, peraí, presta atenção. Por quê? Quando você conta de 1 a 10, você tem tempo de respirar, e você não fala besteira, não cria constrangimento, não sai de perto de você mesmo. E aí você tem essa capacidade de, então, ser coerente consigo mesmo. Esse tintim... Então, gente... O tintim é alguém ingressando. Vou ver se eu desabilito aqui. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então, o que acontece é que quando você começa a praticar o yoga, você começa a respirar. Por quê? Como eu estava dizendo, a respiração, no yoga, a gente trabalha com uma técnica chamada pranayama. E o pranayama, que significa expansão da energia vital, prana é energia vital, yama é expansão. Então, pranayama é uma dessas 8 partes que Patanjali sistematizou. Então, a sistematização do yoga vem com 2 partes que são éticas, uma primeiro com a ética do universo ao teu redor, né? A questão da convivência, da vivência mais tranquila, e nada é obrigatório, nada é obrigado, tá? Dentro são 5 yamas, os yamas são essas regras de convivência, né? Esses 5 yamas não são imposições, são coisas que você começa a realizar porque é coerente. Então, você começa a perceber essa coerência, e aí você tem prazer de ser coerente. E dentre elas está uma delas, que é não roubar. E esse não roubar, para vocês terem uma ideia, como ele não tem um efeito moral, ele significa não tenha excesso, porque se você tem excesso de algo, vai faltar em algum outro canto para alguém. Então, tem os sapatos que você precisa, tem as roupas que você precisa, tem a comida que você precisa, não tenha excesso. Porque se você tem excesso, está faltando em algum lugar. Então, pensem,
né? E é tão coerente que você vai começando a ter o suficiente. O que não significa que você tenha que ter um pacto com a pobreza também, não, tá? Mas se você quiser, você tem. Tanto que quando Siddhartha Gautama, que veio antes do Patanjali, Siddhartha, ele percebeu que ele vivia num mundo que não era real, né? Porque ele era proibido, ninguém podia deixar ele sair na rua se tivesse algum pobre, algum mendigo, algum velho. Ele não podia nem ver a velhice, porque o pai dele, todos os dias de manhã, pintava todos os cabelos brancos, né? Porque cabelo branco é um sinal de aposentadoria. Esse é um dos meus conflitos, mas eu gosto do colorido no cabelo, então eu não reclamo e curto mesmo, porque a gente tem que curtir a vida, né? O efeito moral só vem se ele te atinge. E então, quando ele percebeu isso, ele ele saiu, o príncipe Siddhartha foi para a pobreza. E depois ele percebeu que na pobreza ele também não estava realizando nada e não estava concretizando nada. Foi quando ele voltou e começou a ter uma coerência e criou o budismo. Mas voltando lá, eu de vez em quando saio por um galho assim, porque é importante, esses galhos vão dando mais sentido ao que eu estou falando. Mas se tiver alguma coisa incoerente, alguma pergunta para fazer, pode me fazer aí, tá, gente? Eu fico totalmente à vontade com isso, eu gosto dessa interação. Então, o que acontece é que esses yamas, quando uma pessoa está num monastério, ela começa a fazer yoga pelos yamas. Mas quando ela está, por exemplo, aqui no Ocidente, ela começa a fazer pelo que é normal, a gente tem essa coisa de exercício físico, né? Mas antes de chegar no exercício físico, nos monastérios, você, depois que passa por essa coerência da vida em grupo, você passa por uma coerência da vida consigo mesmo, que são os niyamas. Os niyamas são princípios que você tem de vida com você mesmo. Então, aí entra a purificação, a limpeza, entra a... como é que é o nome? Abstinência. Aí todo mundo fala, que inferno, eu não vou fazer yoga porque não vou poder mais transar. Né? Já fica, oh meu Deus, tem essa coisa. E não é exatamente isso. A abstinência, ela fala do uso coerente também, tá? É você saber como usa. Porque eles não têm esses princípios moralistas de proibição, ninguém nasce do pecado, ninguém já nasce castigado, e ninguém tem que ser castigado o resto da vida porque tem desejo sexual. Tá? É tudo muito coerente, é como você usa isso, qual o desperdício disso e como é que você vivencia isso. Tá? Isso é a castidade. E se você quiser viver casto, então é uma coisa sua. Aí você opta por viver nisso. Tá? E não vai infernizar a vida de ninguém, cobrando que a pessoa seja casta, porque aí não é por aí. Aí, vejam, yama, niyama, pranayama. Não, peraí, pranayama não, desculpa, gente. Asanas. Asanas, porque aí cai nas asanas. Vocês já ouviram falar os nomes das poses do yoga? Hoje está na moda fazer yoga para fazer pose, porque a gente vive numa era da comunicação fotográfica, né? Então, muita gente quer fazer pose. Aí faz aquelas poses super elaboradas e fica um segundo nela pedindo, pelo amor de Deus, tira logo a foto, que eu estou ficando com cãibra, não estou aguentando. Gente, não é assim o yoga, não, tá? O yoga é uma coisa muito coerente.
Tanto que o princípio que fala dos asanas diz que você fica na posição, até que a posição te traz a um relaxamento tão profundo que você entra naquele estado de paz interior e de contemplação. Tá? Então, não é uma pose simplesmente de Instagram elaborada que fala do que é o asana. E todos os asanas têm esse asana no final. Então, é Baddha Konasana, é Tadasana, é Adho Mukha Svanasana. Então, tudo que tem asana significa uma pose de yoga. Falei? Então, esse é o terceiro princípio de Patanjali. O quarto é o pranayama, porque você, numa pose, você faz alguns pranayamas e você só entra na pose seguindo a respiração. Então, você vai respirando, inspira e expira, e vai encaixando o teu corpo. Você vai levantar um braço, né? Então, você inspira e você vai trazer o braço de volta, você solta o ar. Geralmente, os movimentos que vão daqui para fora vão abrir o teu corpo, então você vai inspirar, e quando você vai trazer o corpo para cá, você vai soltar o ar, que é quando você realmente relaxa. É muito coerente com o pulsar do coração, né? Contração e expansão, né? Aquele movimento do coração é o movimento da respiração. E depois do pranayama, então, tem o pratyahara, que é o controle dos sentidos, quando você começa a controlar o que você quer cheirar, onde você quer olhar, o que você quer ouvir. E o pratyahara é que leva você ao seguinte passo, que é dharana. Dharana é a concentração. Se você não tem pratyahara, você não tem concentração, e aí você não entra em dhyana, que é a meditação. E quando você entra em dhyana, você então entra em samadhi. Samadhi é a 8ª parte. Então, vejam bem, todas essas 8 partes, elas estão como de mão dada, numa ciranda grande. Então, quando você está em dhyana, você está aqui e a presença divina está aqui, você está junto. E quando você entra em samadhi, você é um com a presença divina. Ou outro nome que você quer dar. No yoga, a gente chama de si mesmo, o si mesmo. E eu chamo de presença divina por causa dos meus conhecimentos esotéricos. Eu sou esotérica, a minha astrologia é esotérica. Então, eu tenho essa realidade, o que não é obrigado a qualquer um ter. Tá? Então, eu sou muito democrática nesse sentido. Quando eu ensino, quando eu preparo um instrutor de yoga, eu preparo para que ele não seja uma cópia de Margot, mas que ele seja ele mesmo. E que ele tenha esse encontro consigo mesmo, essa percepção do que o si mesmo traz para ele, porque o que cada um tem para realizar nesse universo, só cada um pode realizar. Eu não posso realizar o que o Wilson veio realizar, não posso realizar o que Vitória veio realizar, não posso realizar o que os outros vieram realizar. Eu só posso realizar o que Margot tem para realizar no universo. E aí é que entra esse contato com o si mesmo, que te tira da condição de transtorno dissociativo, onde você se desassocia de si mesmo, se perde meio no caminho e fica ansioso com o que você tem para fazer. E não quero dizer com isso que eu esteja imune completamente, tá? Porque eu também trabalho a minha ansiedade, tá? Eu tenho ascendente aquário e eu fico assim, né? Mas eu respiro. Ainda bem que eu tive essa coerência, porque eu tinha, quando criança, insônia.
E todo mundo dormia em casa e eu não dormia. Eu era uma criança de 7 anos que ficava andando enquanto todo mundo dormia. Mamãe punha a gente para dormir, meus irmãos mais velhos dormiam enquanto ela contava história, ela dormia e eu ficava querendo saber o resto da história que ela dormia e não contava. Então, eu comecei a fazer o que eu via nos livros que ela possuía, né? A mamãe era uma seguidora do Hermógenes, e então isso me ajudou muito. E aí, como eu era nadadora, atleta, também ficava muito nervosa, principalmente quando tinha que fazer travessias do canal, lá em Santos, onde eu morava. E aí eu tinha que encontrar o boto, que eu morria de medo dos botos na água. E aí a respiração me ajudou muito. E justamente a respiração que depois veio me mostrar que ela era a chave que atraía as pessoas, porque quando começou a descoberta da síndrome do pânico, eu estava dando aula para uma turma onde todos os alunos tinham síndrome de pânico e eu não sabia. Nenhum deles tinha coragem de falar que tinha síndrome do pânico, até que um dia alguém começou a perceber que já estava conseguindo dirigir para a aula e falou. E aí todos se apresentaram. E foi, para mim, uma surpresa enorme. Isso faz o quê? Fazem uns 12, 13 anos atrás, por volta disso. E eu falei, nossa, que beleza. Eu já tinha visto casos de outro tipo de desassociação do si mesmo, né? De, por exemplo, pessoas com depressão, né? Então, que vinham para a aula e buscavam ansiedade, muito comum. E as pessoas ansiosas acham que não podem fazer yoga porque não conseguem ficar paradas. Só que é uma ilusão, porque o yoga não necessariamente é uma coisa parada. Existe um yoga para cada pessoa. Existem pessoas que não têm condição física de fazerem poses, mas elas podem fazer yoga. Elas podem fazer respiração, podem mexer os dedinhos da mão, os dedinhos dos pés, e isso para elas vai ser o suficiente. Né? Como vocês viram, o yoga não se resume simplesmente a asanas, a poses. Mas o ansioso, ele pode vir e ter práticas que ele vai sair ensopado da sala de aula e vai não ter tempo de pensar no que ele tem que fazer 1 minuto depois da aula. Porque com essa respiração, o yoga te traz para o corpo. E não existe coisa mais agora do que estar em contato com o corpo. Quando você sente o teu pé pisando no chão, você sai do sonho. Você sente o pé pisando no chão. Quando você sente o teu umbigo e consegue puxar o umbigo para dentro e ver que a coluna sobe, gente, faz a experiência aí. Senta com a coluna reta. Bota lá a coluna reta, Wilson. É o único que eu estou vendo, então bota a coluna reta, minha gente. Bota a coluna reta, né? É difícil ficar com a coluna reta. Imagina que castigo. Vou ficar 10 minutos meditando com a coluna reta? Não vou. Aqui, chegou o Crowley. Aqui. O Crowley, vai para lá. Não vou ficar com a coluna reta. Então, vou te ensinar uma coisa muito simples e também não muito simples, tá? Você põe a coluna reta e facilita o teu trabalho se você pegar a mão direita, puxar a nádega direita para o lado e sentar. Pega a mão esquerda, puxa a nádega esquerda e senta. Aí você balança assim, você vai sentir os isquios. Os isquios são esses ossinhos que a gente tem ali no final da coxa, no bumbum. Esses isquios, eles formam a tua cadeira, o assento,
que dá estabilidade para você subir. Feito isso, ainda não está dando certo. A minha coluna ainda está doendo pra caramba. Ok. Então, assoalho pélvico. Você vai pegar o assoalho pélvico, são vários feixes musculares, tem horizontal, tem vertical, tem transversal, ali no assoalho pélvico, tá? Para a gente sentir ele, vai ter que sentir pelo ânus. Então, contrai o ânus e contrai o assoalho pélvico para cima. Imagina que você não pode ir no banheiro e você está com vontade de ir no banheiro. Puxa. Quando puxa lá embaixo, abre aqui, ó. Pode fazer experiência aí. Garantido. Muitos anos de experiência aqui na casa. Olha lá, contraiu lá, puxou, subiu aqui, abriu. O mestre da respiração. Margot, ainda não está dando certo, não. Ainda estou sentindo minha coluna lombar, ali no encontro da dorsal, ainda está difícil o negócio ali. Ok? Esse é o primeiro feixe que chama mula bandha. Contração do períneo, contração do assoalho pélvico. O segundo, o Uddiyana bandha. Você vai puxar o umbigo para trás, na direção da coluna e para o alto. Me conta, o que aconteceu? E relaxa o ombro, tá vendo? Na hora que você faz isso, o teu ombro tira o peso. Gente, peso no ombro é peso dos outros, não é nosso. Sempre que você está carregando peso no ombro, é porque você está carregando o peso de alguém que você não está querendo dar chance a ele de evoluir. Então, devolve o peso, deixa que todo mundo tem o peso que precisa. Todo mundo tem o peso que é coerente para ele. Se você tirar o peso dele, não vai ajudar. Pelo contrário, vai alavancar, ou melhor, vai embarcar. Como é que fala? Vai segurar, vai ancorar o teu progresso. Então, não é por aí que você evolui nem ajuda. Você ajuda dando confiança para a pessoa, ajudando ela a fazer essa posição que você fez agora, que te trouxe para o agora, te trouxe para o aqui e agora. E aí você tem condição de respirar com o peito aberto, coração aberto, sem peso no ombro. Aí você inspira, traz o ar lá profundo, lá para debaixo do umbigo. E deixa, porque o ar vai vir lá de baixo e vai entrar no teu pulmão. Ele não entra no pulmão de cima para baixo. Respiração aqui é respiração ansiosa. Por isso que as pessoas desmaiam, por isso que elas entram em colapso nervoso, por isso que elas não têm confiança nelas, porque elas respiram aqui. Não tem pulmão aqui, aqui é o pedacinho menor do pulmão, gente. E não entra por aqui, entra pelos brônquios aqui, ó. Então, o ar tem que vir lá por baixo, você tem que relaxar o diafragma, e aí vai entrar e entrar no teu pulmão, e aí você pode deixa ele encher o teu pulmão até lá em cima, que ele vai levantar a clavícula, esse osso aqui, lembra dele? Olha lá, clavícula. Aí ela vai fazer assim no teu ombro, vai botar o teu ombro para cima e para trás, e vai soltar o teu ombro lá atrás. Me diz, tem alguém pensando no que tinha que fazer depois? É muito difícil, porque você, para fazer um yoga, você vai ter que viver isso. Isso quando você pega uma coisa coerente, né? Porque tem de tudo nesse universo, né, gente? Eu não vou dizer para vocês que temos tudo o tempo inteiro, que temos professores que saibam de tudo isso, infelizmente não temos, mas é assim que o yoga traz a vocês a saúde mental de volta. Tira você do excesso do passado, lástima, todas essas mágoas e essas tristezas, essas obrigações irreais, essas distrações, tá? Tira você do futuro, porque não adianta, não tem futuro.
futuro vai depender do que você está fazendo agora. Fácil, gente? Não. Mas possível? Sim. Plausível? Sim. Coerente? Total. O yoga é assim. O yoga que é vivido com essa consciência de saúde integral, ele traz isso para você. E eu quero saber o seguinte: temos abertura para perguntas, para respostas? Sim, você tem mais 10 minutos. Então, alguém tem alguma pergunta? Ou eu vou me estender falando? Eu achei interessante os pequenos exemplos que você deu aí, como a gente sente diferença, como a gente não tem noção do próprio corpo, né? A gente parece que não percebe a existência dessas coisas até que você exercita. Assim, puxa, que descoberta, né? Tá ali aquela coisa. Então, é muito interessante isso que você está falando, né? Dessa percepção de você sentir cada parte com um pequeno exercício aí que você fez. Então, E o é mais isso. interessante, o Wilson, só complementando o que você está falando, que eu até anotei isso aqui para falar, e eu nem olho, eu escrevo assim e falo, na hora vai lembrar de tudo. Então, porque isso tudo é uma coisa que eu vivo muito, né? Eu vivo tanto que eu até esqueço, tá? Preciso de uma chacoalhada dessas, uns convites desses para eu trazer essas realidades. Porque uma coisa que acontece dentro da prática do yoga regular é que em toda aula que você faz, você descobre uma partezinha naquele exercício que você fez todas as aulas aquele mesmo. E, de repente, naquele momento, você... Uau! Que isso? Que espaço é esse? Que músculo é esse? Que tendão é aquele? Você entendeu? E isso é muito interessante. É muito interessante, porque você ter possibilidade de ter no cotidiano o mesmo corpo e descobrir esse mesmo corpo se reinventando é uma coisa fantástica. Por isso que eu vejo os yogis permanecerem mais tempo jovens e ter essa cabeça arejada. Agora, não é uma regra, é um acontecimento. Pode continuar, eu já... Obrigado pela resposta. A gente já está chegando no final do nosso tempo aqui. Só avisar para todos que estão assistindo, essa palestra está sendo transmitida pelo YouTube também, né? E vai ficar legal. gravada. Ela vai ficar no nosso espaço da STCU, Eu então com posso fazer umas certeza propagandas dos meus espaços? pode fazer, por favor, faça. Né? Inclusive, quem Então, quiser procurar o seu trabalho aí, deixa o canal de divulgação, a gente já deixou o seu Instagram, então aproveita, eu fica à tenho 2 vontade. Instagrams, tá? Eu tenho um que é o de astrologia, que é Margot Chalders Astróloga, e tenho o outro que fala mais das outras coisas. E tem o YouTube também, que é só procurar Margot Chalders, e estou me aventurando no TikTok, brincando lá. Mas temos um site novo também que fala de nossos cursos, workshops, que é o Sankalpa Brasília. Como é que é o endereço, Vitória? Hã? Mas jogando no Sankalpa Brasília, aparece o Instagram e o site. Bom, então tá. Chegando no Sankalpa Brasília, aparece o Instagram e o site, que tem o Sankalpa é o nosso trabalho, tá? Que já é minha parceria com a Vitória, que é a nova psicóloga da casa, né? E a gente trabalha com essa coerência. Ela também dá aula de yoga. E eu estou com um curso de aprofundamento, de formação e aprofundamento em yoga básico, tá? Que é para quem quer conhecer não simplesmente os asanas, mas conhecer
toda essa teoria que eu falei, com que é uma teoria prática, porque fica muito mais coerente se praticar quando você conhece esse outro lado, que aí começa a fazer muito mais sentido. Você começa a trazer a mente e fazer amizade, porque o grande barato do yoga é essa amizade entre corpo, mente, sentimento e espírito. Vai ficando amigo, sabe? Então, você não pode comer determinada coisa, né? Então, não rola desejo daquilo. Rola desejo do que você pode comer. Você não quer fazer determinadas coisas, então os conflitos começam a ser negociados. Porque todo mundo é amigo, não é traiçoeiro, né, gente? Porque que é a pior coisa que um diabético ter desejo de comer brigadeiro comum? Entendeu? Então, isso é que a gente vai começando a trabalhar no yoga, vai começando a fazer essa aceitação, esse acolhimento, vamos dizer assim, vai se acolhendo. Você vai acolhendo os teus defeitos, vai contemplando essa criança interna que às vezes está carente, que é doentinha, que é tortinha. A minha criança interna é tortinha. Então, eu já cuido dela, já amenizo e já trabalho isso. Então, essa coerência não vem assim. Ela vem porque você olha para ela. Você precisa acolher, né, para superar. E não é superar porque você vai rejeitar, é superar porque você vai acolher, vai tratar. Não existe melhor pessoa, gente, para se tratar do que a gente mesmo. É isso. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Você já concluiu? A menos que alguém queira perguntar alguma coisa. Ficou faltando eu falar alguma coisa, Vitória? Vitória é meu senso crítico. Não, acho que não. Então tá, eu acho que eu falei bastante, né, gente? Não, muito bom. Eu gostei bastante. Porque também eu não vou ficar alugando vocês, né, gente? As pessoas vão te procurar, né, para se aprofundar, é lógico, que é só uma amostra grátis do potencial que é alguém fazer um trabalho mais profundo, conhecer todo esse processo. Assim, eu agradeço muito, Margot, por você ter aceitado participar desse evento. É valiosíssimo. Agradeço a participação de todas as pessoas que estiveram com a gente. Agradeço as pessoas que estão assistindo e que vão assistir pelo YouTube, né? Entrem em contato, se conectem, porque o que a gente está precisando nesse momento é isso, de conexão. Resgatar as pessoas que a gente tem afeto, que contribuem para a vida melhor. Margot, você é uma dessas pessoas e fico muito feliz por ter te conhecido, por você fazer parte desse ciclo de pessoas que são especiais para a gente e para o mundo. Obrigado por tudo. Obrigada, obrigada. Meu ego adorou. Então tá, gente. Obrigado. Ó, até mais. Outra coisa, Wilson. Esse gesto aqui, ele une hemisfério direito e hemisfério esquerdo do cérebro, tá? Então, ele é muito legal para quando a gente está desassociando assim, juntar e fazer, tá? Para a gente ter mais um sentido de fazer isso com mais consciência. Então, eu quero deixar o meu namastê aqui para vocês. Namastê, gente. Obrigada por terem me ouvido. Tá bom. Obrigado, Margot. Pessoas, aproveitem, ó, façam suas doações, valorizem o trabalho dos nossos profissionais. Wilson, isso aqui foi só um concentrado, um concentradinho. A diluição, para a gente chegar a um ponto de uso de todos esses conhecimentos, ela pode vir com a prática. Então, venham praticar comigo, tá? Eu tenho uma turma de yoga online, que você não precisa sair da sua casa, você pode viajar de férias, pode ir para onde você for no mundo, que você pode fazer a aula. Ótimo, ótimo. Obrigado, Margot. Tudo de bom para você. Eu vou tentar entrar em contato com você para um próximo evento, tá? E se você tiver disponibilidade, vai ser muito bom contar com você, tá bom? E se no sábado eu tiver disponibilidade, eu ainda não vi minha agenda, eu estarei aí com prazer, sim, atendendo o convite do colega que fez no início aí. Isso, perfeito.
Obrigado, boa noite. De nada, boa noite. Até mais, um prazer.